E aí, galera, como estamos? Espero que todos estejam ótimos. Já falei para vocês algumas vezes aqui que você estar num bom estado de espírito você estar de bem com as pessoas que te cercam. Mas isso não basta. Todas as pessoas têm uma avaliação do que fazer nesta vida. E eu procuro fazer nesta vida algo que me leve à próxima com certeza de que servir da melhor forma possível ao Criador. Que vocês possam também um dia encontrar um pouco disso. E se algo te falta na vida, tem um ótimo livro que vocês podem ler, que é bem antigo. Pouca gente dá bola. Muita gente tem em casa, mas poucos sabem o que ali está escrito. Se você quiser intrepidamente abrir esse livro para dar uma lida, será uma boa, não tenham nenhuma dúvida, a Bíblia ainda vale muito a ser lida. Um teólogo antigo, reformador, dizia sobre ela que ela nem é antiga e nem é moderna, mas ela é eterna e traz as palavras do Criador. Se você crê ou não é uma outra questão, mas ela está aí à sua disposição, eu tenho certeza. Se não tiver como livro, ela está na internet, ela está no aplicativo, ela está em qualquer lugar. Mas o nosso papo aqui é sobre Ceará e sobre a coletiva do atacante Nicolas. Ele hoje chegou na sala de imprensa aqui do clube e foi apresentado pelo Albeci Júnior, que é o diretor de futebol do Ceará. Alguns torcedores me perguntaram nos últimos dias na rede social, por que tem o diretor de futebol, que é o Albeci, e por que tem o executivo de futebol, que é o Juliano Camargo? O clube tem um estatuto que rege aquilo que pode ou não ser feito dentro do clube, e o cargo de diretor de futebol no Ceará é um cargo não remunerado, não confundir com outros clubes que contratam seus diretores de futebol, e aí os diretores eles assumem um cargo remunerado. No Ceará não, o cargo é não remunerado, o Albeci tem esse cargo, embora ele tenha condição técnica para isso. O mesmo curso feito pelo executivo de futebol, pelo Juliano Camargo, o Albeci também fez. Então ele tem conhecimento do cargo e hoje dirige o departamento de futebol do Ceará. A diferença dos dois, são duas, na verdade, as diferenças básicas. A primeira, o Albeci é um torcedor do Ceará que está na direção de futebol brigando pelo melhor, pelo clube que ele ama. O Juliano Camargo é um profissional do futebol que está no clube sendo pago para fazer o trabalho que ele se propôs a fazer para a sua vida, ele vive disso. Essa é a diferença número 1. A diferença número 2 é que o Albeci tem a mesma condição de conhecimento de curso, mas ele ainda não tinha sido testado, ele está trabalhando pela primeira vez nesse setor do futebol, enquanto que o Juliano Camargo já tem a questão prática da vivência e experiência nesse setor. Eu acho até que são coisas que aliadas podem dar muito certo, mas é uma situação que nós veremos com o passar do tempo. Em relação ao Nicolas, o Albeci chegou aqui, apresentou o Nicolas, lembrou que ele tinha já sido um atleta que o Ceará tinha no radar desde o tempo do Paysandu. O Albeci não estava aqui como diretor, mas o Ceará tem essas documentações e ele já estava no radar do clube há algum tempo e agora acabou a condição de contratá-lo. Talvez no momento mais difícil, né? Onde o Ceará está na Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto o Nicolas estava jogando no Goiás pela Série A desse mesmo campeonato. Mas a oportunidade ocorreu, o Ceará foi lá e contratou o jogador. O Nicolas começou já afirmando que era uma honra defender o Ceará. Várias vezes ele disse uma mesma frase: o Ceará está na Série B, mas não é time de Série B. Ele repetiu em algumas respostas essa frase. Numa dessas respostas ele inclusive disse: olha, o Ceará é time de Série A. E uma outra questão que ele colocou aqui, ele entende que pode cooperar com o Ceará para esse retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre as indagações do Goiás, porque surgem dúvidas, a gente precisa entender que elas são pertinentes. Um jogador está num time de Série A do Brasileiro,
que estava inclusive disputando uma competição internacional. O Goiás ia para a Sul-Americana. O Nicolas, no dia em que teve basicamente a finalização do acerto com o Ceará, ele estava relacionado para uma partida da Sul-Americana. Mas como discutia ainda a saída da equipe do Goiás, acabou sendo retirado da relação de atletas. Aí você fica perguntando, o que é que aconteceu? É claro que eu e você já passamos dos 7, 8 anos de idade já faz um tempo, né? E a gente sabe que a questão financeira mexe muito nisso. E aí a questão financeira, ela se evidencia em salários, certamente, ela se evidencia em algo mais que possa vir de premiação e ela se evidencia em tempo de contrato. O contrato do Nicolas com o Goiás acabava ao final desse ano, o contrato com ele, com o Ceará, se estende por uma outra temporada. Então isso, obviamente, deve ter feito diferença. Mas ele citou outras questões relacionadas ao ponto de vista dele, né? Ele afirma que não era o caso de não estar com espaço no Goiás. No Goiás ele era artilheiro e era titular do time. Se a gente observar as escalações, ele não está mentindo, isso é verdade, é realidade. Ele também entende que é um desafio a escolha do Ceará, e aí também é uma realidade, ele está sendo desafiado a fazer parte de um time que está buscando deixar a Série B e voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, e entendeu que a sua escolha é um desafio real e acredita que fez a escolha certa. Ele diz isso porque, obviamente, há quem chegue para ele e diga: você trocou um Goiás na Série A por um Ceará na Série B. Se o Ceará estivesse na Série A com o Goiás, todo mundo entenderia. Mas aí alguém não entendeu, mas esse é o ponto de vista do Nicolas. Eu perguntei para ele sobre os objetivos dele, objetivos no Ceará, nesse momento de carreira. E ele responde aí para nós. Jogar em equipes de massa, né? Isso é muito gratificante, cara. Eu acho que existe uma pressão, né? Mas existe uma pressão boa, natural também, que isso me motiva bastante. Não que não me motivava, porque eu tenho muito respeito ao Goiás, à torcida do Goiás, mas você criar um objetivo novo, né, um desafio novo, como é esse, de conquistar mais um acesso, onde eu conquistei no meu último clube, né? Fui muito feliz, inclusive na ocasião eu fiz um dos gols do acesso no último jogo, né? Lá em 2021, eu tenho esses mesmos objetivos, esses mesmos sonhos aqui, né? Então, sonhar é de graça, eu não me preocupo nada de sonhar grande, de estar construindo uma história muito bonita aqui, né? Vou ter tempo para trabalhar, vou ter oportunidades para mostrar o meu trabalho. Então é basicamente isso, é criar um novo fato para a minha carreira, para a minha história, né, como profissional. Talvez participar da história do Ceará, né? Acho que vai ser muito bacana. Vou trabalhar demais para conseguir esses objetivos do ano e os meus objetivos individuais também. Acredito que eu só vou alcançar eles com os objetivos coletivos, né, sendo alcançados, assim eu consigo alcançar os meus. Então é basicamente isso, cara. Novos desafios, venho para uma equipe muito grande, né? Acho que uma equipe com uma história fantástica, né? E eu acho que eu, conseguindo o objetivo daqui, eu vou ser alguém realizado profissionalmente e pessoalmente também. Deu para perceber, né, que é um jogador que atuar em uma equipe de massa parece ser de uma importância para ele. Pelo menos foram as palavras do atleta. E ele disse isso, e que gosta da pressão e que entende como natural ter a pressão do torcedor. Eu concordo com ele, e aí a questão, né? Há pressões que são naturais e outras não, mas todas elas são geradas por situações. Veja só, o Ceará na Série A no passado tinha uma pressão muito forte, e a pressão via muito da torcida não compreender o formato de gestão que o clube estava com o Robinson de Castro na presidência. A torcida entendia que ela precisava ouvir mais, entender mais, saber mais o que estava acontecendo, e os resultados ruins, culminando com, no ano passado, no caso do ano passado, o rebaixamento da equipe do Ceará
tornaram a pressão cada vez mais forte. E essa pressão o elenco acabou vivendo, acho que parcialmente responsável, o elenco, não dá para não responsabilizar, mas também havia essa pecha jogada sobre a direção executiva do Ceará. Aí tem vários pontos que a gente poderia conversar, uma oposição dentro do clube que já não queria aquela gestão, os torcedores, enquanto havia resultado, não estavam muito compactuando tanto com esse pensamento, mas a falta de resultado fez os torcedores entenderem que ele poderia ter um outro tipo de direção executiva. Ela era boa, ela era ruim, ela vai ser obviamente avaliada pelos momentos finais e não pelo todo da gestão. Então são questões que a gente deve conversar num outro momento. Voltando aqui para o Nicolas, não dava para ele não falar sobre isso, né? Buscar o acesso e atingir objetivos pessoais é um dos objetivos dele. Ele afirmou que ter objetivos pessoais alcançados sem que a equipe alcance o acesso não vai adiantar, né? Não serão objetivos ali concretos, serão objetivos vagos. Então ele entende que para alcançar os seus objetivos ele precisa que o clube também alcance os objetivos dele. E o cara que faz gol, né, ele tem uma participação direta nessa alcançar o objetivo do clube. Porque ele chega, faz um gol numa partida, é uma vitória, são 3 pontos, então fica mais perto desse objetivo alcançado. Foi indagado do Nicolas se ele joga em outras funções. Ele até falou o seguinte, segundo atacante ele joga, já atuou assim, que o Hélio dos Anjos o fez mudar para ser o centroavante, o cara de área, mas que ele gosta de sair para o jogo. Contudo, se o treinador quiser, ele pode ser um cara mais fixo na área. Indagado sobre essa troca de treinadores, agora Eduardo Barroca, ele chegou aqui com Gustavo Mourinho, foi escalado e chegou a jogar, inclusive, com Mourinho comandando a equipe contra o Guarani. O Nicolas entende que para ele é mais difícil ele ter complicações, a dificuldade é inferior do que atletas que estavam aqui desde o início da temporada, porque o Barroca tem seu estilo, vai colocar isso em campo. Aliás, a diretoria o contratou por conta desse estilo, né, dessa forma dele de ser. Não adianta nada, em umas perguntas aqui, ele respondeu que não importa que o time não tenha o seu estilo, a sua cara. O problema é que ele pode não se importar, mas a diretoria o contratou para que um estilo propositivo, que é o que ele trabalha na sua carreira, seja implantado. Então, se ele chegar aqui e utilizar o mesmo estilo do Mourinho, não utilizar o estilo dele, ou a diretoria vai estar mentindo, ou ela também não vai ficar satisfeita com o trabalho dele. Eu acho que não estão mentindo, eles não ficarão satisfeitos com o trabalho dele. Então, ele precisa implantar o trabalho dele, e é aí que o Nicolas entende que os jogadores que estão há mais tempo vão ter dificuldade. Vão ter que sair de um formato, tanto de trabalho quanto de jogo, para um formato novo de trabalho, de jogo, uma forma de agir diferente com o novo treinador. Então, ele gosta de sair para o jogo, ele pode ser o atacante mais fixo, assim queira o Eduardo Barroca. E aí, nas características pessoais, quem já acompanhou o Nicolas em alguns trabalhos dele vai concordar com o que ele disse, que ele é aguerrido, que ele é um atleta brigador em campo e que ele procura não desistir das jogadas. Vários gols que ele marcou marcam essa forma de ser que ele disse que tem e realmente tem. Quanto a sistema tático, ele afirma não ter preferência e disse que se adapta a qualquer sistema que vier sem maiores problemas. Então, coletiva do Nicolas se apresentando para o clube, se colocando à disposição do treinador, do Eduardo Barroca, já tinha jogado aí com o Gustavo Mourinho e fica à disposição, se colocando para ser um dos atacantes utilizados na temporada 2023. Já chega com 8 gols marcados no campeonato goiano dessa temporada e em busca de ajudar o Ceará. Só tem uma forma para centroavante ajudar o clube. Ele também tem 3 assistências. Assistências cooperam, mas o que mantém o centroavante titular, o que faz ele poder chegar no final do ano, bater no peito e dizer, olha, ajudei o meu time no acesso, sem dúvida, é marcar gols.